Todas as quartas-feiras a gente recebe no quadro Seu Direito o advogado trabalhista Vinícius Cascone. E olha, esse é o primeiro Seu Direito de 2025. Então, além de te dar boa tarde, te desejo um feliz ano novo, Vinícius Cascone. Seja bem-vindo. Boa tarde, Marco. Um feliz 2025 para você, para toda a equipe CBN Campinas e para todos os ouvintes. Que esse ano seja maravilhoso para todos, com muita saúde e muita paz. Isso aí. E ano também, né, que vem de 2024, desemprego caindo, né? Muita gente tendo contrato de trabalho sendo assinado na CLT. Então, hoje a gente vai falar sobre benefícios, né? Vamos falar de benefícios, também de ajuda de custo, aqueles penduricalhos no contrato de trabalho da pessoa do CLT, do funcionário CLT. Para a gente começar então, Vinícius, quais são os benefícios obrigatórios para os trabalhadores de carteira assinada? Bom, vamos lá. Existem algumas diferenças, né? Porque o que a CLT, que é a Consolidação das Leis Trabalhistas, né, estabelece, né, assim que as pessoas chamam, alguns direitos que são básicos. Então, o que o trabalhador tem direito além da sua remuneração? Ele tem direito ao vale transporte. Então, toda vez nada mais é do que o valor da tarifa pública de transporte que ele tem para se deslocar para ir para o trabalho e para voltar para casa. Então, esse é o primeiro benefício que ele tem direito especificamente. E na lei, esse é o único. O que a gente tem adicionais, o que a gente chama, por exemplo, é o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, que é um valor que não fica disponível para o trabalhador, mas é uma garantia para quando ele for dispensado, né? Então, fica depositado uma conta na Caixa Federal e quando o trabalhador é dispensado, ou quando ele tem uma doença grave, ou quando acontece aquele chamado saque aniversário, né, que foi introduzido nos últimos anos, essas são as condições que esse trabalhador pode sacar. Fora isso, especificamente, que a gente pode chamar de benefícios, existem outras coisas que são concedidas por empregadores espontaneamente, ou algumas situações são previstas em convenção coletiva de trabalho, que é aquela sempre discussão que eu coloco e faço o apontamento da importância de ter convenções coletivas de trabalho pelos sindicatos. Por exemplo, na categoria de saúde do ramo da indústria química e farmacêutica de Campinas e região, possui um direito na convenção coletiva, que é o direito ao vale alimentação. Então, esse é um direito que não está na lei como obrigatório, mas uma convenção coletiva garante para os trabalhadores dessa categoria esse direito. Além disso, tem outros, por exemplo, que são garantidos em convenção. O vale-refeição, que é um pouco diferente do vale-alimentação. Às vezes tem um plano de saúde, um auxílio específico aí para, por exemplo, o pagamento escolar, material escolar também, algumas convenções coletivas garantem esse direito. Então, depende muito de cada categoria, de cada situação. Então, evidentemente que os direitos, os benefícios, os auxílios que existem, eles podem ter essa previsão na convenção coletiva ou acordo de trabalho, mas para isso vai ter que ter que o sindicato da sua categoria firme isso com ou a empresa ou com o sindicato patronal. Doutor Vinícius, boa tarde, feliz 2025, né? Primeira vez que a gente conversa nesse ano aqui no Estúdio CBN. Uma vez que a gente está falando de benefícios, né, doutor? Eles podem ser descontados do salário aí do funcionário, quando a gente fala, por exemplo, de um vale-refeição, um plano de saúde, algum desconto pode ser feito uma vez que a gente está falando, então, de um benefício? Bom, o vale-transporte já desconta 6% automaticamente, até 6% da sua remuneração pode ser descontado no do vale-transporte. Então, esse é um primeiro que desconto é legal, obrigatório. Em relação ao PAT, né, que a gente chama Programa de Alimentação do Trabalhador, quando se estabelece uma convenção coletiva, o pagamento de um vale-refeição ou vale-alimentação, pode ser feito um desconto a título de contribuição para esse Programa de Alimentação do Trabalhador. É um desconto bastante pequeno. Muitas empresas contam R$1, R$5, R$10, no máximo acabam descontando. Então, quando você tem isso, existe essa possibilidade. Sobre convênio médico, é uma grande discussão, depende da modalidade do convênio ou seguro-saúde que foi contratado, né? A gente sabe que muitas vezes, quando uma empresa disponibiliza um convênio com coparticipação, por exemplo, né, existe a possibilidade de eventual desconto do trabalhador. Então, isso pode acontecer, porque é um benefício de livre negociação. Você pode estabelecer as regras conjuntamente, né? Então, nesse aspecto, aí pode acontecer o desconto. Agora, uma coisa que chama atenção em relação ao plano de saúde, com o seguro-saúde, né, o convênio médico, como os trabalhadores chamam, que é importante ressaltar,
que tem uma lei específica que permite que mesmo depois que o trabalhador saia da empresa ou se aposente na empresa trabalhando, quando estava trabalhando ali se aposente, né, no cargo, desligue da empresa efetivamente, ele pode continuar mantendo aquele plano de saúde nas mesmas condições que eram oferecidas na empresa, com uma ressalva, pagando as duas partes. A parte que a empresa pagava e a parte que o trabalhador pagava. E o porquê que ele pode fazer isso? Somente se tiver sido efetuado algum desconto, né? Então, se não tiver desconto desse trabalhador ao longo dos meses que ele pagou o plano de saúde, ele não vai poder gozar desse benefício. Então, nesse ponto, é um desconto que pode valer a pena. Mas isso tem que ser discutido ou a empresa já oferece na rescisão? Isso, na verdade, eu preciso verificar algumas condições. O tempo que ele contribuiu, né, para ver se ele adquiriu um período mínimo para ter direito a esse plano, né, e aí, evidentemente, ele tem que solicitar, fala, eu quero que meu plano de saúde seja mantido, aí vai oficiar a seguradora de saúde, né, o plano de saúde, para que ele possa arcar com a parcela dele, pessoa física, né, e a parcela da pessoa jurídica da empresa. Ele vai ter que pagar as duas parcelas. Às vezes, não vale a pena financeiramente pelo valor que tem que ser pago, isso é puxado, pesado para o trabalhador que se aposentou ou foi demitido. Doutor, falando desses benefícios, o seguro de vida, ele também é obrigatório? O seguro de vida não é obrigatório, ele é um benefício também que é previsto em norma coletiva ou convenção coletiva. Algumas situações excepcionais, existem inclusive em profissões que têm de alto risco, aí evidentemente você pode ter uma garantia legal desse seguro, justamente pelo risco que esse trabalhador está exposto, né? Mas em regra, né, o que se tem é que isso tem que vir com uma norma coletiva também, com convenção ou acordo. Vinícius, quando tem trabalhador, né, que recebe ajuda de custo, ela vem, né, no Olerite, vem lá como ajuda de custo. O que é isso? Como funciona? Bom, ajuda de custo é sempre uma questão bastante complicada na Justiça do Trabalho. Porque muitas vezes as empresas dão a chamada ajuda de custo para ser uma forma de salário disfarçado. O que é isso, né? E ao invés de eu pagar todos os encargos, aí sobre férias, sobre 13º, TV pelo INSS, o fundo de garantia, todas essas questões, eu pago como se fosse uma espécie de indenização. Tipo, dando uma ajuda de custo porque você vai com o seu carro trabalhar para mim, ou porque você vai fazer algo, uma atividade excepcional, que você vai, por exemplo, trabalhar à noite num local e não tem local para alimentação, então você tem que trazer uma comida de casa, então você tem uma ajuda de custo nesse sentido, né? Ou o que acontece muito com caminhoneiros, que está no trecho, que a gente chama, né? E aí ele para comer e ele fala, tem uma ajuda de custo aqui para você comer, para você dormir. Então, é um pouco complicada essa situação, mas acontece muito, né? Mas pode parecer também uma verba salarial disfarçada, né? Que não recai todos os demais direitos que o trabalhador tem direito. O fato é que para você ter uma ajuda de custo, ela tem que ser justificada, né? Então tem que ter um porquê. Bom, se eu sou um motorista de caminhão e durmo 10 vezes por mês fora de casa, evidentemente que eu preciso de uma ajuda de custo para poder custear aonde eu vou dormir, né? Então acontece muitos caminhoneiros que estão dormindo nos caminhões, a gente sabe disso, mas a gente precisa ter um mínimo ali de garantia para que esse trabalhador possa ter um local salubre, né, para poder dormir e fazer esse seu descanso. Então, a ajuda de custo tem que ser compatível com os gastos que essa pessoa vai ter para desempenhar aquela função. Não é a operação de salário disfarçado, porque se for salário disfarçado, aí teria que recair todos os encargos e remunerações competentes. Doutor, até aproveitando essa informação que o senhor trouxe, né, tem algum outro tipo de benefício, além da ajuda de custo, que ele pode ser considerado como salário também para fins de cálculos trabalhistas? Tem muitas coisas, né? Em algumas situações, por exemplo, quando você paga uma alimentação em dinheiro e não no cartão refeição, por exemplo, né, há uma interpretação que pode se dar também aí de ser uma verba de caráter trabalhista, se assim a gente pode chamar entre aspas, né? Então seria como se fosse uma remuneração disfarçada, né? Então pode acontecer também em relação ao Vale Transporte, apesar que já houve um entendimento diferente em muitas situações que o Vale Transporte pode ser pago em dinheiro também, isso convencionado, acordado, né? Porque em algumas situações tem uma situação de não ter um transporte regular naquela localidade, naqueles horários específicos, né? Do transporte público. Então isso pode acontecer. Então qualquer situação sai aí de uma, como eu posso explicar para vocês, mais conhecido, de uma lógica de ser um reembolso de despesas, praticamente, a gente custa que ser um reembolso de despesas,
Isso pode caracterizar como salário disfarçado. Bom, e se tem um benefício já concedido, não precisa ser ajuda de custo, mas qualquer benefício, a empresa pode retirar do trabalhador? No meu entendimento, tem um princípio na Constituição Federal que chama princípio da irredutibilidade salarial. Esse princípio ele garante para todos os trabalhadores, né, o direito de não perder a sua remuneração, de não ter rebaixado a sua remuneração. E os tribunais acabaram entendendo que isso vale para qualquer benefício instituído num contrato de trabalho. Então, uma vez concedido um benefício, concedido um direito, uma vantagem, ela não pode ser retirada, salvo se tiver uma negociação coletiva. Então, aí, o sindicato senta com a empresa ou senta com o sindicato patronal, faz uma negociação coletiva para excluir eventual direito. Eu vou dar um exemplo claro do que aconteceu em relação a isso, foi justamente durante a pandemia. Na pandemia, a gente assistiu negociações coletivas que excluíam alguns direitos de forma temporária, justamente porque alguns trabalhadores deixavam de estar trabalhando efetivamente, né? Estavam em casa, recebendo a licença, aquele benefício de afastamento, né, previdenciário, né, nem é previdenciário, o benefício pago pelo governo federal, né, aquele auxílio que foi pago durante a pandemia. Então, isso pode acontecer mediante negociação coletiva. Agora, negociação individual, você não pode suprimir um direito que já foi concedido. Agora, doutor, por fim, o que acontece se a empresa não fornece, né, os benefícios obrigatórios? Como que o funcionário pode estar atento a isso e o que ele pode fazer nesse caso? No caso, né, quando uma empresa não paga um direito que está estabelecido, seja o salário, seja um benefício ou a situação, ele tem vários mecanismos, né, para fazer as denúncias ou reivindicar esse direito. O primeiro que eu sugiro sempre é procurar o seu sindicato da categoria. Né? E porque quando o sindicato vai lá e faz o questionamento para a empresa, ele não dá o nome do trabalhador e não dá, o trabalhador fica protegido nessa situação. Então esse é o primeiro ponto aí que eu chamo a atenção, né, que é importante para resguardar o trabalhador nesse sentido, procurar o sindicato da categoria. Você tem o Ministério Público do Trabalho, que você faz uma denúncia pelo próprio site do MPT, né? E também você pode, se quiser, se expor, você pode inclusive entrar com uma ação judicial, mas aí no caso, né, o trabalhador sempre fica em risco nessa situação, porque a empresa, claro, evidentemente, não vai chegar com bons olhos um trabalhador que processa a empresa trabalhando. Quero agradecer, Vinícius Cascone, primeira participação do advogado trabalhista no quadro Seu Direito neste ano de 2025.